Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Grupo Espírita de Petrolina, nosso querido GESP, no YouTube, que ainda continuamos com o estudo sequenciado do Livro dos Espíritos apenas pela internet, porque a vacinação chegou, mas ela ainda está no estágio muito inicial e a diretoria da casa resolveu que, por enquanto, as atividades continuam apenas é, pelo canal, né, do GESP no YouTube e pelo canal da Secretaria Regional Espírita 27 aos domingos, com a parceria com o Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre a natureza das penas e gozos futuros, falando sobre as questões 965 a 969 de O Livro dos Espíritos. Importante a gente refletir a respeito dessa abordagem, porque em que consiste, né, a natureza dessas penas e gozos futuros. Kardec ele vai apresentar que essas penas e gozos futuros, como estaremos já despojados do corpo físico, a matéria por si só não interferiria. Mas para a gente poder compreender em que consistiria essa interferência, a gente tem que ter uma compreensão de quais são os elementos gerais que regem o universo. E o Espiritismo vem esclarecer que eles são três. O primeiro deles, e o mais importante de todos, é Deus, que é a causa primária de todas as coisas que conhecemos e daquelas que ainda desconhecemos, né? Porque a inteligência humana ainda está engatinhando, ainda está crescendo, apesar de desenvolvido em alguns aspectos, mas precisa de se desenvolver muito mais. Então, Deus é o elemento supremo, é a causa primária de todas as coisas. E além de Deus, o Espiritismo indica que existe o princípio inteligente, que são os espíritos, né? Que são os seres inteligentes da criação. E o terceiro elemento seria o princípio material. E a evolução e o desenvolvimento dos seres e da matéria se dá por essa interação entre o princípio inteligente e o princípio material. Dentre esses elementos, a gente pode destacar o que Kardec vai abordar nessas questões 965 a 969, do papel da alma, que na introdução ao estudo da doutrina espírita, que consta logo no começo do Livro dos Espíritos, Kardec vem definir a alma como ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então, a alma seria, né, esse ser individual e imaterial. Mas se ela é imaterial, porque deixa, às vezes, a impressão dos sofrimentos materiais. Como a gente pode explicar isso, né? A gente vai tentar trabalhar um pouquinho a respeito dessa conceituação. E um outro elemento que é importante a gente ter compreensão para a explicação dessas questões hoje é o perispírito, que ele serve como modelo organizador biológico quando estamos encarnados, e quando desencarnamos, o perispírito ele atua como corpo espiritual, né? Como o corpo do espírito. E que é ele que recebe a impressão do meio onde o espírito se encontra. Então, para a gente poder, então, iniciar a abordagem propriamente dita, na questão 965, a espiritualidade vem esclarecer que a alma, como ser imaterial, ela sofre penas e gozos imateriais. Mas isso não significa dizer que, por não serem materiais, eles não são intensos, eles não são efusivos, eles não causam esse impacto. Causa e causa de uma forma muito sentida e pode repercutir em sofrimentos os mais atrozes ou o gozo, né, ou a felicidade daqueles que já se despojaram desse aspecto material. E por que isso acontece?
Porque quando desencarnamos, continuamos com o nosso corpo espiritual, que aí é a função do perispírito. Então, a alma, quando está, né, no mundo espiritual, a repercussão que ela sente não se dá a partir dos nervos, né? Já que os nervos são as ligações que existem no corpo físico, mas a percepção que o espírito vai sentir vai ser através do perispírito. E esse perispírito capta, né, esses sentidos em todas as direções. Então, assim, o perispírito ele é feito de uma matéria mais sublime, né? Mais fluida. Mas nem por isso ele deixa de ser uma matéria, é o que Kardec indica que seria uma semimatéria, né? Mas nem por isso deixa de ser matéria. E é justamente nesse sentido que, apesar da alma, do espírito ser imaterial, essas penas e gozos após o desencarne têm um aspecto material porque eles são captados pelo perispírito, né? O perispírito recebe essa repercussão, principalmente emanada da nossa mente, do nosso pensamento, que plasma a vida onde quer que estejamos, como Emmanuel passa lá no livro Pensamento e Vida, né? Que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, o perispírito ele capta essas repercussões do meio, onde a criatura se encontra despojada do corpo físico. E é justamente isso que explica, por exemplo, uma pessoa que desencarnou com uma amputação, quando ela se descobre no mundo espiritual, ela continua sentindo aquela decapitação, né? Aquela amputação no corpo físico, porque, de alguma forma, o seu pensamento, a sua atividade mental repercutiu e causou algum dano no perispírito. Então, o perispírito ele capta aquela repercussão da matéria e ele passa essa repercussão para o corpo espiritual. A gente pode fazer, então, uma comparação do espírito como se fosse um celular. Num celular, no smartphone, a gente tem o programa, que seria o espírito, a gente vai ter o aparelho físico, que seria o corpo. Só que eventual defeito que dê no programa, quando ele é separado, tipo, quando o programa é separado do celular, esse defeito vai continuar no programa, independentemente dele estar ou não vinculado à parte física. Então, é isso que acontece em nós quando estamos desencarnados, né? Algum efeito, alguma viciação que a gente trazia dentro da nossa programação inteligente, né, dentro da nossa mente, repercute quando estamos afastados ou já fora, né, desse corpo físico, porque a viciação e o defeito não era propriamente do corpo físico, mas era relacionado à parte inteligente, né, ao programa. Por isso também que quando desencarnamos de uma forma violenta, dependendo da nosso estágio evolutivo, dependendo da nossa vibração, essa violência, o trauma do corpo físico repercute, né, no espírito. A exemplo do que acontece com aqueles que cometem o suicídio. Por exemplo, Getúlio Vargas, né, no livro que passa Getúlio Vargas em dois mundos, né, em dois planos, que ele sentia a repercussão do tiro que tinha provocado ele mesmo na cabeça, e isso estava relacionado ao dano que ele provocou no perispírito dele, apesar de não mais ter um corpo físico, mas seria justamente essa a explicação. Na questão 966, a espiritualidade vem esclarecer que essa falta de entendimento dessas penas e gozos futuros está relacionada à nossa inteligência que ainda não está desenvolvida, né? Se já passamos por alguns patamares evolutivos e já chegamos numa situação de inteligência, não significa dizer que já alcançamos o topo, né? Ainda precisamos passar por vários estágios ainda desse desenvolvimento da inteligência. Então, somos como crianças espirituais, né? A gente ainda não conhece
em profundidade as leis que regem o universo, sejam as leis que regem a matéria, mas principalmente as leis morais que regem o espírito, né? Então é por isso, por essa falta de entendimento, que a gente não tem essa compreensão de como sejam essas penas e esses gozos futuros. Mas a espiritualidade esclarece também que essa falta desse entendimento às vezes está relacionada a uma educação equivocada, a uma educação que alimenta essas crenças limitantes, né? Então a gente pode explicar isso do ponto de vista daqueles que são materialistas, que acreditam que com a morte do corpo físico tudo cessa, né? Seria um nada. Então já causa uma certa aflição, uma certa dor, pensar que com a morte do corpo você se aniquila, porque você plasma isso, você repercute isso na sua mente, e a mente é o que rege, né? As nossas atividades, seja do plano físico, seja do plano espiritual. Então, assim, essa falta do desenvolvimento da inteligência, sim, mas também é provocada por essa educação equivocada, né? Por essas crenças limitantes. Na questão 967, Kardec aborda a espiritualidade, em que consiste a felicidade dos espíritos bons. A gente precisa então rememorar que na questão 100, Kardec, ele faz de certa forma um pequeno tratado para abordar a escala evolutiva, né? A escala espírita, e esclarecer que, a depender do nosso entendimento, né, do nosso adiantamento, existem três categorias de espíritos, e ele faz essa divisão de uma forma pedagógica, né? Então, na primeira categoria, que estaria lá na base, estariam os espíritos imperfeitos, nos quais a matéria predomina sobre o espírito e há uma propensão ao mal. Na segunda categoria, no meio, estariam os espíritos bons, nos quais o espírito predomina sobre a matéria e ao desejo ao bem. E no topo da categoria, no topo dessa classe, estariam os espíritos puros, que já atingiram esse estágio de perfeição, que já atingiram o estágio de perfeição que possibilita essa felicidade, né? Comparável com a felicidade de Deus, mas de um grau relativo, porque a felicidade suprema só o Criador. Então, existiriam essas três categorias. E o que relaciona uma às outras, né, é o desconhecimento das leis divinas, a vivência de acordo com essas leis e o predomínio da matéria sobre o espírito. Então, quanto menos adiantado, mais a matéria predomina e mais o sofrimento também, porque a matéria por si só ela perece, ela se desgasta, ela se deteriora e ela causa, né, essa necessidade de refazimento e traz imbuído em si essa concepção desse sofrimento, desse desgaste. Então, na questão 967, a espiritualidade vem esclarecer que a felicidade dos espíritos bons, nos quais o espírito predomina sobre a matéria e ao desejo ao bem, consiste em que eles não experimentam as necessidades e os sofrimentos da vida material. Como eles já conseguiram fazer predominar as leis morais, como eles já conseguiram fazer predominar o espírito sobre a matéria, eles não são afetados pelas vicissitudes da matéria, porque já compreenderam como rege as leis divinas que regem o universo, tanto do ponto de vista da matéria quanto da inteligência. Então, eles não estão mais sujeitos a passarem por essas necessidades e esses sofrimentos da vida material. E nisso, calha a gente dizer que, com base na questão número 100, existe uma infinidade de graus relativos ao estado da moralidade. Então, assim, essa divisão que Kardec fez na questão 100, ela não é estanque. Entre uma categoria e outra, existem diversos graus que estão compreendidos, né, nessa distribuição da classificação dos espíritos. E entre uma e outra, há uma diversidade de como os espíritos sentem e tem essa repercussão
da matéria sobre si. Então, à medida que vai evoluindo de uma categoria a outra, que vai passando, que vai se adiantando, a matéria vai fazendo menos sofrimentos e vai causando menos necessidades, e a criatura vai se sentindo mais livre e vai galgando um patamarzinho de felicidade mais razoável. E nisso, quando vai se adiantando, ele compreende que a felicidade daqueles que estão mais adiantados, na verdade, é um estímulo, porque ele sabe que é possível. E como ele já deseja o bem, ele vê o adiantamento dos outros não com ciúme ou como inveja, mas serve como uma forma de motivação, porque ele vê que os seus irmãos que estão mais à frente, que já passaram por outras provas e outras expiações e conseguiram superar esses desafios, conseguiram. Então, em vez de servir como ciúme ou como inveja daqueles que estão mais adiantados, os espíritos bons veem isso como uma motivação, como um estímulo, né, a seguir no caminho do bem, a seguir no caminho da verdade, da justiça, para conseguir, assim, também atingir aquele patamar de evolução e ter essa possibilidade dessa felicidade relativa. E na questão 969, a espiritualidade vem esclarecer a colocação que é muito comum dizerem que os espíritos puros estão no seio de Deus. O que significa, né, estar no seio de Deus? Que esses espíritos puros já atingiram esse grau de perfeição, né, que é possível atingir, já atingiram essa perfeição possível ao espírito. E na questão 969, a espiritualidade vem esclarecer que essa é uma colocação figurativa, que esses espíritos puros que já atingiram esse estado de perfeição, eles conseguem ver e compreender a Deus. E por isso se diz que eles estão no seio de Deus, porque eles já têm essa possibilidade de conseguir compreender o que seja, né, o Criador do universo. E mais do que isso, eles estão no seio de Deus porque eles já estão habilitados pelo desenvolvimento da inteligência e também e principalmente pelo desenvolvimento da moralidade. Eles estão habilitados a empregar essa inteligência e essa amorosidade para auxiliar no progresso das criaturas que estão mais atrasadas. Então, aqueles que já conseguiram atingir um patamar evolutivo, que encontraram essa perfeição, eles atuam, na verdade, como co-criadores, que seriam aí os anjos, né? Os mensageiros divinos que auxiliam a Deus na manutenção, na conservação e no encaminhamento do universo, né? Dos planetas, dos mundos. Então, esses espíritos puros que já atingiram na escala crística, né, que Kardec fala na Revista dos Espíritos, esse patamar de perfeição, eles colocam esse desenvolvimento da inteligência e principalmente da moralidade a serviço daqueles que precisam, porque essa perfeição não é de contemplação, como se passa, né, no ponto de vista da matéria, que aqueles que atingiram a perfeição ficam eternamente deitados em berço esplêndido, né, só fruindo dos benefícios que o universo lhe proporciona. E, na verdade, isso seria um contrassenso, seria uma felicidade egóica, né, você ser servido, porque aqueles que já atingiram esse patamar de desenvolvimento da inteligência, da intelectualidade e da moralidade, eles se colocam em atividade, eles colocam em utilidade o conhecimento que já adquiriram para possibilitar que as outras criaturas também possam galgar esses patamares evolutivos em face da lei de progresso, em face da evolução que rege o universo. Então, eles estão no seio de Deus porque conseguiram atingir esse patamar de perfeição, eles conseguem ver a Deus, eles conseguem compreender a natureza de Deus, mas eles não se colocam nesse estado de passividade, de omissão, de inação, muito pelo contrário. É uma felicidade para eles poderem serem úteis e auxiliar no desenvolvimento
da humanidade e contribuir para a melhoria das criaturas e contribuir para a melhoria dos mundos. Então, à medida que eles vão evoluindo, eles podem ser co-criadores, né? De galáxias, de mundos, de estrelas, de constelações, e isso vai depender desse grau de adiantamento e de desenvolvimento de cada um deles. Então, esse é o panorama das penas e gozos futuros, que não tem uma conotação material, mas que a alma, pela repercussão que a matéria causa no perispírito, pode ter essa sensação de sofrimento ou de felicidade, né? A depender do estágio em que ela se encontra. Então, fica o convite para que a gente possa tentar conhecer as leis divinas que regem a matéria, mas principalmente as leis divinas que regem a moralidade, né? Para que a gente possa nos conhecer, transformar, colocar em prática essas leis dentro da nossa vivência e nos aproximar de Deus e nos tornarmos úteis dentro das nossas forças e dentro das nossas possibilidades. Porque quando há boa vontade, quando há um interesse em praticar o bem, por menor que seja o gesto, por menor que seja uma palavra, às vezes a gente nem precisa falar nada, mas quando a gente quer colocar em utilidade algo, até pelo nosso pensamento, a gente consegue fazer uma oração e a gente consegue interceder em favor daqueles que estão passando por uma situação de dor e de sofrimento. E isso calha principalmente nesse momento de pandemia que a gente vem passando. Se não temos condição de auxiliar materialmente alguém, né, de alguma forma, podemos e sim auxiliar a partir do nosso pensamento, podemos sim auxiliar com uma oração e com uma prece, porque o pensamento e uma oração, eles nunca se perdem. Então fica o convite para que a gente possa se tornar um elemento de utilidade, contribuir para a harmonia e o equilíbrio que rege o universo e assim nos aproximarmos do nosso Criador. Agradeço então a paciência de todos que continuaram conosco até esse momento e convido a todos que possamos continuar prestigiando e acompanhando o estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Abençoa, Senhor, a nossa cidade, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa de oração e trabalho, que está passando por momentos difíceis, de dificuldades, mas sabemos nós que nunca estamos sós ou desamparados e que tudo tem um propósito, e que tudo tem uma causa. É porque ainda não sabemos, Senhor, os desígnios que regem as nossas vidas. Nos permite, Mestre Jesus, que possamos seguir nessa jornada com bom ânimo, com esperança e com fé, fazendo aquilo que nos compete dentro da nossa esfera de ação, seja na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, mas contribuindo, Senhor, para que a paz, o discernimento e a solidariedade possam se fazer presentes. Assim, permanece conosco e sede por todos nós, hoje, agora e para todo sempre. Um abraço no coração de todos, votos de muita paz.